Shalom, louvado seja Deus, pleno meio-dia, e nós estamos aqui na certeza que o esconderijo do Altíssimo é o nosso lugar. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente Deus nós descansamos. Dizemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel. Nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que entra na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Bem, queridos, estamos aqui pela misericórdia do Senhor, para meditarmos na sua palavra. Pois o Senhor diz que é para nós conhecermos a Ele mais. O profeta Oséias, capítulo 3, versículo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E não tem outro jeito para a gente conhecer o Senhor que não seja esse, meditando na sua palavra de dia e de noite. Então, eu quero dizer para vocês que a nossa meditação está sendo 3 vezes ao dia. Às 5 horas da manhã, nós estamos meditando na palavra no Instagram. Ao meio-dia, aqui com vocês no Face. E no horário das 18 horas, novamente, no Instagram. Então, são 3 horários de meditação juntamente com vocês. Sem contar os horários que a gente precisa meditar sozinhos. Pegar a nossa Bíblia, sentar em um cantinho e estar lendo ali, ouvindo Deus através da Bíblia. E por conta disso, eu também tenho os vídeos no YouTube que são gravados. Cada live é gravada também em vídeos no YouTube. Então você que não tem condição de me acompanhar, e tem amigos, tem pessoas da família que querem me acompanhar, então façam elas saberem que no YouTube eu também tenho. Quando vocês chegarem no YouTube, você vai encontrar os vídeos desse mês. Todos são as lives que gravamos, que também ficaram gravadas em vídeos no YouTube. Então, quem tiver dúvida, quiser repetir o assunto, quiser saber, ou quem não pode fazer nesse momento, você tem uma pessoa amiga que não pode estar nesse momento, você recomenda essa pessoa aí para o meu canal. Rai Santana Nascimento, você vai fazer a inscrição e começar a meditar na palavra através dos meus vídeos, que o Senhor tem nos abençoado grandemente. Eu louvo ao Senhor pela Lorena, que ela está no horário da manhã, está no horário da noite e está também aqui no Facebook. Eita, Lorena, que gosta da palavra. Glória a Deus. Tem a pastora Elizabeth, que está também aqui no horário do meio-dia sempre. Eu não prestei atenção se ela está no Instagram, mas aqui meio-dia sempre ela está. Então eu louvo ao Senhor por vocês que têm feito esse sacrifício de estar 3 horários, cada horário um capítulo da Bíblia. Quando terminarmos essa quarentena, tenho certeza que não seremos mais os mesmos. Deus já nos colocou em outra dimensão. Temos aqui também a Maria Eduarda, que está aqui começando a assistir. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Beijos, abraços para vocês também. Bem, vamos ver a palavra, que é o fundamental, não é? É nós estarmos com a palavra de Deus. Êxodo capítulo 1. Nós vamos agora entrar no livro de Êxodo, que é uma continuação. O livro de Êxodo, ele começa onde termina Gênesis. É uma continuação. Gênesis termina, entra Êxodo com um assunto, continuando o assunto do livro de Gênesis.
Então vai ser bom para a gente entender melhor. Foi tão bom a gente estar no livro de Gênesis, porque agora pega o livro de Êxodo, vai entender tudo. Mas se você ler os outros livros primeiro, sem ler Gênesis, fica difícil de entender. Então nós vemos aqui as 12 tribos que nós estivemos falando lá no livro de Êxodo. As 12 tribos que formaram a nação santa. Nós já sabemos que foi os filhos de Jacó. Que maravilha, né? Tá todo mundo sabidinho, já sabe de tudo. Aqui Êxodo é como se fosse a gente recordando, né? Esse primeiro capítulo. E não se esqueça que foi apenas uma família que começou, agora está no Egito, como nós já sabemos. O Jacó faleceu, José faleceu, mas eles estão lá no Egito. Há 70 pessoas da família de Jacó. Os seus filhos, seus netos, dá um total de 70 pessoas. Agora está aí, um povo que foi abençoado através de José. Eles agora estão no Egito, estabilizados, bem-sucedidos. Glória a Deus. Então, nós vemos o número 12. Foi 70 pessoas que estavam aqui no Egito, que vieram, que faz parte desse povo especial de Deus. 70 pessoas, uma família com netos, com tudo, dava 70 pessoas. Mas nós vimos que Deus escolheu 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó. E o número 12 é muito significativo nas Escrituras. Pense nos 12 apóstolos. Leia Apocalipse 21, de 12 a 14, para você ver esse assunto. 12 é um número preferido de Deus, é muito significativo. Entretanto, nós devemos lembrar que as tribos se tornaram 13. Porque 2, Efraim e Manassés, equivale a uma com José, que ficou porção dobrada para José. Lembrem que José deveria ser o primogênito de Jacó e não foi por conta da vida errada de Jacó. Mas mesmo assim, no final, Deus dá para José porção dobrada pelo fato de que os 2 filhos, Efraim e Manassés, o Jacó adotou, tudo de providência divina. E deu para eles a tribo, dessas 2 tribos, que se tornou a tribo de José. José foi abençoado através dos 2 filhos. José já estava abençoado com todas as riquezas do Egito, sendo governador, mas a parte dele não falhou. A parte que Deus promete não pode falhar. Você pode estar nadando de bênçãos, de riquezas, mas cada promessa feita, ele cumpre. Podia se dizer assim, não, mas José já estava tão rico, já foi tão abençoado, para que dar porção dobrada para ele? Para que ele ter, no lugar de ser o nome da tribo ser o dele, não era, mas era de Efraim e de Manassés, que se tornou dele, por ser seus filhos. Porção dobrada para José. Então, tinha precisão? Ele já estava rico, né? Mas só que Deus não quer nem saber. Se foi prometido e acabou. Você pode dar, de 1000 bênçãos, mas se ele prometeu mais uma, ele vai dar mais uma, mesmo você não precisando mais. É o que aconteceu com José. Talvez você diga assim, mas Deus, já estou tão farta, tanta coisa, mas ele prometeu mais, ele quer dar mais. Ele é exagerado, ele gosta de fazer isso. É o nosso Deus, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nós vemos aqui nesse capítulo 1 de Gênesis, versículo 6, passar de uma geração. Aqui tem uma geração que se passou. Esta é a afirmação, essa afirmação nos leva à época do nascimento de Moisés. Agora aqui nós estamos já entrando em uma nova geração, vamos agora entrar no nascimento de Moisés, uma nova história, mas tudo ligada aos patriarcas. Se os patriarcas não tivessem chegado até aí, se as 12 tribos não estivessem ali no Egito, não teria essa história de Moisés. É uma sequência, é um ensinamento atrás do outro.
nós não vamos parar de aprender, porque cada vez que nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo mais a Deus. Deus mantém sua palavra, como você vê no versículo 7, a multiplicação. Deus fez o povo dele multiplicar. As mulheres eram parindo o tempo todo, as mulheres hebreias. Só dando luz, filhos um atrás do outro, que era para se cumprir o que ele tinha dito. Deus disse que eles iam aumentar, que se tivesse que contar o número deles, tinha que ver quantos os grãos de areia tem, quantas estrelas. Então, a promessa está se cumprindo. Deus falou que ia ser uma nação muito numerosa, muita gente, e assim está acontecendo. Do jeito que o Senhor falou, as mulheres começaram a parir, haja filho, era porque é propósito de Deus ter, assim, um número grande dos seus filhos. Vocês vão ver lá adiante, quando chegar a hora de chegar no capítulo 12 de Êxodo, quando chegar a hora de sair do Egito, vocês vão ver 2 milhões de pessoas, porque quem começou com 70, hein? Já vão sair com 2 milhões de pessoas. Mais ou menos 2 milhões. Então é muita diferença, né? Começar com 70 e sair com 2 milhões de pessoas. Então é sinal que Deus, em tudo, ele cumpre as suas promessas. A parte da multiplicação do povo também está se cumprindo. Aqui em Êxodo, capítulo 1. Agora, as coisas vão mudando. Versículo 8 a 11. Uma nova dinastia, um novo governo. Israel com suspeita, Israel é uma nação suspeita para aquele governo que entrou. Essa parte é novidade. Vocês não viram isso, não tem no capítulo de Gênesis. Aqui já começa a entrar as novidades. Quando José morreu, havia muitos povos que queriam invadir o Egito. José foi algo extraordinário, mudou toda a história do Egito, tornou uma nação poderosa, muito próspera e muito desejada por outros povos. Muitos queriam invadir o Egito, devido à riqueza, à prosperidade que havia no Egito. E aí, com a morte de José, entraram povos denominados Ixons. Esses povos eram inimigos do Egito. E aí eles entram, invadem, aproveitou o momento que José tinha morrido, e eles invadiram o Egito. Eles já vinham programando um momento para invadir. A morte de José foi o prato feito. Eles invadiram o Egito, e é claro que esses povos Ixons não iam reconhecer Israel como nada. Eles chegaram lá, eles encontraram Israel lá, bem sucedidos, que eles não, lembrem que eles não se misturaram, né? Eles continuaram sendo Israel, na parte de Gósen, tendo a melhor parte do Egito, o melhor lugar, mais fértil, em tudo, a terra fértil, muito gado, muita riqueza. E quando esses homens, com esse povo invade, aí começou a ter Israel como suspeito, porque já estava sendo uma nação poderosa dentro do Egito. Um povo poderoso dentro do Egito. E aí eles começaram a ficar desconfiados. Aí quando esse invasor chega, já começa a olhar com maus olhos e muda a história do povo de Israel. Agora vai ser muito trabalho, que era para matá-los de trabalho. Eles queriam matar mesmo. Então encheu o povo de trabalho. Agora é uma nova estrutura, uma nova dimensão. E o povo começou a sofrer muito. O povo que estava ali com todas as regalias, de repente passa a ser escravo. Era trabalho para matar. A intenção era matar. Eles trabalhavam dia e noite, sem parar. Era para morrer mesmo. Então, vamos entrar agora em uma outra parte da história, né? O povo de Israel, as 70 pessoas que ficaram ali no Egito, bem-sucedido, abençoado por José, agora já está sendo escravo, sofrendo por causa da mudança com a morte de José. Então, as mulheres que temeram a Deus, assim, aí começaram a perseguir
a primeira parte da perseguição foi muito trabalho, que era para o povo morrer. Aí viu que não deu para morrer, quanto mais o povo trabalhava, mais Deus abençoava, Deus fortalecia, Deus renovava. Aí eles acharam que era pouco, aí passaram para outro processo. Fracassou com esse plano de muito trabalho, não matou o povo. Quanto mais eles sofriam, mais eles cresciam. Aí eles disseram, tem que fazer outra coisa. Aí o que eles inventaram? Inventaram que quando nascessem as crianças, os meninos seriam mortos. Então pegaram, contrataram pastoras, parteiras, as parteiras de lá do Egito, iam fazer o parto das hebreias, que é o povo de Deus, e aí a ordem era matar. Quando a criança, eles fossem pegar a criança, então matar antes da criança sair no parto, pegar o pescoço certamente, sufocar a criança e dizer para as mulheres hebreias que a criança nasceu morta. A parteira tinha condição de fazer isso. Fazer o parto e no parto mesmo matar a criança, a mãe não ia nem perceber, só saber que o filho nasceu morto. Esse plano também não deu certo, porque as parteiras egípcias tiveram compaixão, Deus deu esse amor no coração delas, que só Deus para fazer isso, que elas não eram hebreias, elas eram egípcias, então elas estavam a favor do povo deles lá, egípcio. Mas nessa hora, graças a Deus, o plano desse faraó, desse maldito que invadiu o Egito, que escravizou o povo de Deus, não deu certo também através das parteiras. Elas se negaram a matar. E quando eles perguntavam, elas diziam, a gente não pode matar porque as mulheres hebreias, elas têm as crianças sozinhas. Quando a gente chega, as crianças já nasceram. É muito rápido o parto delas. E assim, a Bíblia diz que elas foram abençoadas. Eu já comentei a você que quando a mentira é para preservar uma vida, Deus nem olha para ela. Já viu disso? Você já viu? Eu já falei para vocês, lá no livro de Gênesis, quando Abraão mentiu para preservar a vida dele, para ele não morrer lá no Egito, Deus nem olhou para essa mentira. Então você tem que saber avaliar, saber como é o nosso Deus, tem que conhecer o seu Deus. Ele detesta a mentira, o pai da mentira é o diabo, mas no caso que seja para preservar uma vida, você está livre, porque a vida é mais importante do que qualquer coisa. Abaixo de Deus, o mais importante é a vida, ninguém pode dar a vida, só Deus dá. Então ele tem essa indicação para nós, desde lá em Gênesis 9, quando ele faz o pacto com Noé, ele avisa que não comesse o sangue, que era para poder saber a importância da vida. O sangue, a vida está no sangue. E ele liberou para o povo comer carne depois do dilúvio, mas que não tocasse no sangue, porque era para mostrar a importância que é a vida. Então, se tratando de vida, a gente não vai sair mentindo por aí, porque Deus não quer ninguém mentiroso. Mas se tratando de defesa da vida, Deus deixa passar. Aqui as parteiras foram até abençoadas, porque mentiram em favor da vida justamente do povo de Deus, para salvar o povo de Deus. E elas foram abençoadas. Tiveram bens que Deus permitiu que elas tivessem tanta coisa depois que elas fizeram isso. Coisas que elas não tinham, casa, tudo. Elas receberam depois que abençoou as crianças hebreias, não matando as crianças. Então, nós vamos a segunda tentativa para destruir a nação israelita. E nós sabemos que tudo isso é para que aquela promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, não se cumprir. Haveria de nascer aquele que nasceria de mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. E Satanás tomava com suas potestades e principados o tempo todo para matar qualquer criança, já prevendo que uma dessas crianças fosse essa criança que iria esmagar a cabeça da serpente, né? Tinha isso. Você vê que o tempo todo
Desde aquele caso lá de Judá, vocês vão lembrando as coisas que já foram ensinadas. Quando o Judá pegou uma mulher para seu filho, o mais velho, o Er, aí morreu o Er, morreu o Onã, e o terceiro ele também não quis dar. Isso aí também já era uma estratégia de Satanás para que fosse impedido o nascimento do Senhor Jesus. Desde lá de longe, do início, que o inimigo fica sondando se é dali que vai sair aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. No caso de Judá, ele é a tribo de onde Jesus Cristo iria nascer. Satanás já sabia que ele fica sondando tudo. Então ali você vê dificuldade para poder, na hora de Atamar, gerar um filho, porque era dali de Judá, que vai, a tribo de Judá, que ia sair Jesus. Então o diabo já ficava tentando impedir ali que houvesse o nascimento daquela criança, que ia fazer parte da genealogia de Jesus. Agora vem Moisés, que vai fazer parte da genealogia de Jesus, e aí Satanás novamente, matança de criança, tudo que não presta para impedir que Jesus Cristo chegasse ao mundo. Ainda está tão distante a chegada dele, não é? Mas Satanás já vai acompanhando, onde quer que ele desconfia que é dali que vem, é dessa geração aqui, é desses descendentes de fulano, ele já vai tentar interromper. E é o que está acontecendo aqui. Mas graças a Deus, o Senhor sempre providencia a maneira de libertar, de livrar o seu povo. E aqui nós vemos que as parteiras não mataram as crianças, foram abençoadas. E assim, mais uma vez, o Senhor glorifica o seu nome. Sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. E assim como vocês viram no livro de Gênesis, vamos ver aqui no livro de Êxodo também, nessa linda história de Moisés, esse homem que foi considerado um dos mais importantes dos homens de Deus. Você vê que Jesus cita o tempo todo o nome de Moisés. Ele representa as leis, ele é de grande significado na nossa vida, pelo fato de que foi um homem que andou com Deus, que procurou buscar a Deus e obedeceu a Deus. Teve suas falhas, você também vai ver as falhas de Moisés, mas sabendo que ele, o tempo todo, ele não queria perder o foco. E aí nós vemos o plano desesperado de Faraó, no versículo 22, extinguir os próprios filhos que nascerem. Todos tinham que matar os seus filhos. Os filhos tinham que morrer, para poder não ter criança nenhuma nascendo, não ter Jesus no meio. Para ele sempre, o diabo sempre estava pensando, quando nasce uma criança, quem sabe se é essa que vai ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então eles já estão aí nessa correria, tentando impedir que essa criança que vai esmagar a cabeça da serpente nascesse. E aqui é o caso, Moisés era mais um que estava dando continuidade àqueles descendentes que chegariam um dia na Virgem Maria. Então eles estão dando continuidade. E aí o diabo não queria de jeito nenhum. Esse é o primeiro capítulo de Êxodo, trazendo essas novidades. O diabo querendo matar Moisés, mas graças a Deus nós sabemos que o Senhor, ele deu sabedoria à mãe de Moisés. Nós veremos no outro capítulo a continuação. Você já sabe a história, mas nós fazemos questão de repassar e ver os detalhes de cada história que você já sabe. Eu também já sei, mas Deus vai nos falar de algumas minúcias, algumas coisas mais que nós precisamos aprender. Então não deixe de estar seguindo, tem no YouTube também, essas lives são gravadas e está no YouTube. Para aquele amigo que você tem, para aquela pessoa que você sabe que não pode estar conosco na hora da live. E que sejam abençoados. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela Jailda, que está também aqui conosco, a Mário Sérgio, que está aqui conosco também, glória a Deus. Tem mais algumas pessoas, a Ângela Silva, louvado seja Deus.
Eu estou muito alegre com vocês. Sei que vocês não serão mais os mesmos. Acompanhando esses estudos de Gênesis e agora de Êxodo, até onde Deus nos permitir, tenho certeza que nós estaremos em uma nova dimensão. Ninguém vai se dedicar à meditação da palavra para ficar do mesmo jeito, porque a palavra é o próprio Jesus. Então estejamos firmes nesse propósito de juntos meditarmos, e não se esqueça que também, além de ter os vídeos com esses assuntos no YouTube, também tem a minha disponibilidade para receber você. Se você tiver dificuldade, entrou alguma coisa que foi difícil para você, e você talvez ficou com dúvida, então só é ver o nosso telefone 34216143, marcar o horário com a nossa secretária, e nós estaremos ali atendendo você. Estarei com meu paninho, com minha máscara, você também, mas podemos continuar meditando na palavra, porque não vai parar para nós. Os templos se fecharam, mas os profetas estão de bocas abertas. Mesmo com a máscara, nós faremos valer o nosso tempo para o nosso Senhor. Eu quero também dizer para você que nós estamos com um horário especial de oração no próprio Zap. Nós tiramos aquele horário da manhã no templo, por conta do tempo que ficou já diferente, ou com aquelas chuvas, e se fosse eu sozinha, tudo bem, mas só que outras pessoas estavam sendo sacrificadas, e eu deixei para nós ficarmos 6 horas da manhã, em oração, que é acompanhada por aqueles que estão comigo no Zap, no grupo Roots, e ali nós ficamos em oração às 6 da manhã. Eu estarei me reunindo com minhas 12 de primeira geração, amanhã, com a graça de Deus, aqui na nossa casa, mas respeitando os comandos das autoridades. Estaremos durante a tarde inteira, de 1 em 1 hora, recebendo 3 de cada vez. 3 das minhas líderes de cada vez. E aí, atendendo aos poucos, com aquele espaço que é determinado, com a nossa proteção e chamando por Jesus Cristo, porque tudo isso que nós fizermos será nada diante dessa coisa triste que está em cima da terra. Só o nosso Deus sabe onde Ele está. Pode estar numa fechadura, pode estar numa mesa, pode estar numa roupa, pode estar no cabelo. Ninguém sabe onde Ele está, mas Jesus sabe. E tenha esse consolo no seu coração, que o seu Senhor, Ele é invisível. Você não pode estar nessa dimensão de estar vendo esse bichinho microscópico, mas o nosso Deus, Ele é acima de tudo, Criador dos céus e da terra, até mesmo dos vírus. Não porque Ele quisesse, mas na verdade foi Ele que amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. Então Ele tem poder para tudo. Surgiram essas coisas porque Ele foi amaldiçoar a terra. E por que Ele amaldiçoou? Porque o homem merecia. Menosprezou tudo que Ele deu na desobediência. Então a terra se tornou amaldiçoada e por isso surgem essas coisas. E principalmente agora que estamos nos finais dos tempos, Jesus Cristo já está voltando. Tudo isso está escrito na Bíblia. Já sabíamos que vai acontecer, já sabíamos que estava para acontecer, já começou a acontecer. Teremos mais novidades daqui pela frente, mas em nada seremos abatidos, porque nós temos uma promessa do Senhor em Isaías 43:2, que se passarmos pelo fogo, quando passarmos pelo fogo, é sinal que temos que passar mesmo por as provas, não é? Porque Ele não diz sim, não. Ele não é sim, não. Ele diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Então é sinal que temos que passar por momentos difíceis. Até a volta do Senhor. Ele vai chegar e vai acabar com tudo isso. Mas enquanto Ele não chega, essas coisas vão acontecer. E só tem uma coisa para a gente fazer: confiar em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa fortaleza. Ele sabe onde é que está o vírus. Onde tiver, Ele está queimando, detonando ele, para não nos alcançar, pelo poder do nome de Jesus. Não se esqueça, o povo de Deus, lá no Egito, as pragas vieram, mas o povo foi guardado, foi protegido. Então confie no Senhor, tome posse da sua posição de filho de Deus. E acredite que o Senhor é contigo, onde quer que fores. Quando passares pelas águas, não vais se afogar, e quando passares pelo fogo, não irás se queimar. No nome de Jesus.
Continuemos confiantes e empolgados para estarmos nesse livro de Gênesis, com as novidades que nós vamos ter, numa história tão conhecida, mas Deus vai nos apresentar algumas coisas novas para a gente passar para os nossos filhos a palavra do jeito que ela é. Sem interpretações erradas, sem distorções, vamos estar assim buscando de Deus a sabedoria para que o livro de Êxodo seja ensinado aos nossos filhos da maneira que Deus colocou e não com as nossas distorções, com as nossas histórias contadas de uma maneira distorcida, do jeito que realmente Deus está falando. Deus abençoe a todos. É só um beijo no coração. Eu amo vocês.